Olá, caros ouvintes! Março é o mês de conscientização do câncer coloretal, ou, para simplificar, câncer de intestino. Esse é o terceiro câncer mais frequente no Brasil. E na região sudeste e centro-oeste é o segundo câncer, se a gente não considerar o câncer não melanoma de pele. Então, tá aí a importância da abordagem desse tema, né? Que é realmente traz muito impacto na população brasileira. E aí, Dani, por que você acha que tem essa relação tão grande assim de frequência na população do Sudeste e Centro-Oeste? Então, Ana, eu imagino, né? Porque graças a Deus hoje a gente tem dois grandes especialistas para nos ajudar a responder essas perguntas. Eu imagino que seja porque nos grandes centros urbanos a gente tem obesidade, estresse, né, má alimentação, sedentarismo, que favorecem o aparecimento do câncer de intestino. Além do que também nos grandes centros urbanos a gente tem um maior acesso aos exames diagnósticos, né? O que acaba aí por favorecer o diagnóstico desse câncer aí nos grandes centros. Bom, e aproveitando o Março Azul, né, nosso mês aí de prevenção do câncer coloretal, a gente tem aqui hoje com a gente dois grandes médicos aqui em Brasília, médicos renomados, que eu tenho muito orgulho de chamar como amigos, a doutora Juliana de Menezes, gastroenterologista, e o doutor Danilo Brito, coloproctologista. E eu gostaria que eles se apresentassem. Bom, boa noite, obrigada inicialmente por esse convite, eu acho que é um tema muito relevante, né? Eu sou Juliana de Menezes, eu sou médica gastroenterologista, trabalho basicamente com endoscopia digestiva no Hospital de Base e atualmente atuo como supervisora da residência médica de endoscopia. E assim, a menina dos meus olhos realmente é a endoscopia da parte oncológica, então esse assunto tão delicado que a gente está tocando aqui hoje, né? Eu vou passar para o Danilo. Bom, eu sou coloproctologista, amigo da Dani, amigo da Ju, amigo da Ana também. E eu faço a parte pública também no Hospital de Base. Também temos 4 residentes lá. E por mais que o meu ambulatório especificamente é de doença inflamatória intestinal, o nosso grande volume cirúrgico, até por ser um hospital terciário, é de câncer de cólon e reto, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Chamando a atenção durante todo o mês de março. O estúdio está todo azul, nós estamos todos azuis. Mas seria isso, minha apresentação. Bom, doutor, eu gostaria de já entender um pouco mais sobre o câncer coloretal e como seria a história natural dessa doença. Bom, a Dani chamou a atenção para algumas coisas, né? Quando a gente falou que era o segundo câncer mais prevalente aqui no DF e Sudeste. E talvez, se a gente pegar as regiões metropolitanas de um modo geral, talvez ele se enquadre ainda como o segundo mais prevalente. Sim. Mas a gente tem que lembrar que, além de estresse, obesidade, tabagismo, a gente tem uma população que está envelhecendo, né? Uhum. Então, é um câncer que está diretamente relacionado com o envelhecimento. Por mais que na campanha deste ano, tá, do Março Azul, a gente vai chamar muita atenção para os pacientes jovens, seriam a partir dos 45 anos, mas ainda é um câncer que a gente vai ver mais frequentemente em pacientes com idade superior a 60 anos. Então, se a gente tem a população brasileira envelhecendo, por tabela, a gente vai ter uma maior incidência de câncer de colo e reto. Muito bom. Certo. E a gente sabe, né, que o diagnóstico precoce é super importante, porque é o diagnóstico precoce que possibilita a cura do câncer de intestino em mais de 90% dos casos. E aí, Ju, pensando nisso, né, a gente tem visto os casos de câncer de intestino em pacientes jovens, né? Vários atores, pacientes aí conhecidos, né? E muitos deles até com morte, com tratamento quimioterápico, de difícil controle. E aí eu queria entender por que a incidência nos jovens vem aumentando nos últimos anos. Tem algumas hipóteses, né? Mas o principal é hábito de vida mesmo, né? Então, alimentação mais microprocessada, ultraprocessada, menos tempo para atividade física. A gente sabe um dado estatístico importante é que é um câncer que ele é mais prevalente nos países, por exemplo, de alto IDH. Então, quer dizer, ele não é um câncer do país pobre, ele é um câncer do país rico. E isso tem a ver com como a gente leva a nossa vida, né? Então, o excesso de sobrecarga de trabalho, pouco tempo para atividade física, a comida que está mais à mão, então que é a comida que já vem pronta, embalada, né? Pouca ingesta de fibra, alto consumo de tabaco e álcool. Então, a gente está vendo, isso é uma realidade, quer dizer, a gente chega a 15% dos cânceres em pacientes entre 45 e 50 anos. Então, já é um dado alarmante, né?
A gente está falando em política de prevenção de 50 para mais, e quer dizer, já estamos abaixando esse patamar sem ainda ter conseguido chegar ao que já é advogado há muito tempo, né? Então, principalmente hábito de vida. E quais seriam, assim, os fatores de risco que desencadeiam essa doença? E se existe alguma relação com as bebidas com açúcar e frutose em excesso com a gênese dessa doença? A gente tem algumas publicações científicas que, na verdade, começaram a sair a partir de 2018, que talvez seja talvez o ponto que mais motivou baixar essa idade. Isso não é ainda consenso, praticamente em quase nenhuma sociedade, se a gente for colocar, mas existe essa tendência de você buscar o paciente mais jovem e tentar identificar, claro, pacientes que talvez tenham um risco aumentado. Esse trabalho de consumo de bebidas adoçadas com açúcar, ou o consumo de frutose, quando a gente fala também de sucos adoçados, parece que foi relevante porque no trabalho ele tentou isolar o que foi o fator que talvez justificasse esse aumento de incidência. Então, se você tira as causas genéticas daquele paciente que já teria uma predisposição genética de ter, porque os pais, os avós tiveram, talvez a comida tenha sido de maior impacto. E essas comidas com alto teor de açúcar foi o que eles identificaram como um dos fatores de risco. Tanto que em alguns países chegaram ao ponto deles restringirem, né? Tipo, todos os refrigerantes são diets. Não tem mais refrigerante com açúcar, só com adoçante. Eu acho que isso vai ser expandido para todo o mundo, né? Assim, alguns refrigerantes mais famosos que a gente tem aqui no nosso país, eles já são metade adoçante. Então, metade já não é açúcar, apesar disso não ser divulgado ou falado. Mas, ou seja, eu acho que vai ser uma tendência. Então, sim, existe algumas publicações científicas colocando que, de fato, talvez esse consumo exagerado de açúcares é um fator importante. Além de outros hábitos, como a Ju falou, né? Pouca fibra e tudo, mas açúcar talvez seja um ponto que a gente vai falar mais vezes e mais publicações vão vir mostrando isso. Certo. E aí a gente fica na dúvida, né? Quais são os sintomas que o paciente com câncer coloretal espera ter? Né? Quais são os sintomas do câncer coloretal? Pois é, aí é que está a questão. Porque a gente quer detectar a lesão precoce. As lesões precoces são completamente assintomáticas. E, eventualmente, as lesões avançadas também podem ser assintomáticas. Então, acho que assim, o que tem que ficar de mensagem muito forte é assim, não esperar sintoma para procurar prevenção. Agora, obviamente, alguns tumores, que não são todos, podem dar sintomas. Então, os tumores do cólon esquerdo, né? Então, eles podem dar sangramento evidente nas fezes, pode ter alteração do calibre das fezes, da consistência das fezes, alternância de diarreia e constipação, pode ter perda de peso esse paciente. Os tumores de cólon direito, geralmente não, uma anemia, mas que o paciente não vê que está sangrando, né? Pode ter uma dor abdominal, uma coisa mais geral. Mas a mensagem importante é isso, as lesões precoces, ou mesmo eventualmente algumas avançadas, podem ser completamente assintomáticas. Então, só desencadeia o sintoma, por exemplo, num quadro obstrutivo intestinal, que o paciente vai no cenário de emergência, que tem que ser operado de urgência. Então, a gente não ficar focado em sintoma, porque realmente é uma doença muito silenciosa. E só um detalhe para a gente ilustrar é o seguinte, uma das principais causas que leva qualquer pessoa ao médico é sangramento. Não interessa de onde, do nariz, do ouvido, do intestino, vaginal. Então assusta, porque o sangue assusta e leva. Mas a maioria dos sangramentos, vamos botar assim, retais, anais, eles são doenças simples. Geralmente a doença é hemorroidária e fissura. Mas muitas vezes o paciente chega no nosso consultório falando, doutor, eu estou com hemorroida, está sangrando. E aí a gente acaba motivando o paciente a fazer um exame mais completo, uma colonoscopia, e aí o que a gente encontra, né, Ju? Uma lesão lá avançada, que não era a causa daquele sangramento, mas a gente já fala, sua hemorroida salvou a tua vida, sua fissura salvou a tua vida, porque motivou a fazer um exame que ele não buscou espontaneamente. E já falando sobre esse incentivo a fazer esse exame, quais os pacientes são elegíveis para fazer a triagem para o câncer coloretal, câncer de intestino? E existe alguma diretriz, alguma orientação baseada nas diretrizes para isso? Pois é, esse é o problema. A gente não tem uma política a nível de saúde pública, especificamente para câncer de intestino. A gente tem ações isoladas, alguns estados aproveitam esse mês do Março Azul e acabam fazendo algumas campanhas, alguns mutirões, mas você não tem uma política de estado especificamente para câncer de intestino. Se a gente colocar, como você falou no começo, que é o segundo em algumas regiões, mas o terceiro global, porque a gente tem que lembrar que é o seguinte, o primeiro câncer em volume é mama, exclusivamente na mulher, porque o câncer de mama é muito raro, para não dizer raríssimo.
E depois no homem é próstata. A gente está falando mama na mulher, próstata somente no homem, e depois intestino, que é acometer os dois. Então, via de regra é o seguinte, como a Ju falou, eu não vou esperar o paciente ter um sintoma, um desconforto abdominal, uma alteração de hábito intestinal, para que ele procure se prevenir. Sim. Então, ou seja, hoje a campanha talvez focada na gente baixar a idade, a partir dos 45 anos você já está elegível, sim, a fazer seu primeiro exame de rastreamento. Isso muda, isso fica mais rígido se você tem história familiar. Então, eu tive um tio, eu tive um parente de primeiro grau, eu tive a minha mãe com câncer de intestino antes dos 50 anos, eu vou começar mais precoce ainda. Mas, ou seja, via de regra, se você tem a partir de 45 anos de idade, se você tem história familiar, mesmo pacientes mais de idade, por exemplo, a minha avó teve aos 70, botar assim, você já também é elegível. Então, não tem um preciso de sintoma, eu basta ter em idade. Se associado a isso eu tenho história familiar, eu já vou ter indicação mais precoce. Eu vou começar mais cedo do que esses 45, 50 anos de idade, que é o que é colocado hoje. Se a gente for pegar estatísticas de fora do Brasil, ou diretrizes de fora do Brasil, acho que a idade de corte ainda seria 50 anos. Ou seja, a partir dos 50 anos, eu acho que todos os colegas, inclusive, que faz a parte preventiva, né? O próprio colega da ginecologia, o próprio cardiologista, o próprio geriatra, ou o próprio médico integrativo, que está muito na moda hoje, eu acho que é o colega que, por obrigação, ele deveria incentivar os pacientes a se prevenir. Porque ir no Danilo, ir na Ju, ir na própria Dani, que é gastro, eu acho que a gente trata o trato digestivo, então a gente vai indicar. Mas ir num colega que não cuida especificamente do trato digestivo e ele lembrar, olha, você já tem mais de 45 anos, você já tem 50 anos, eu acho que você deveria fazer sua colonoscopia. Então, ou seja, é a idade que seria talvez o grande indicador e não sintoma específico. Então, todo mundo tem intestino, todo mundo vai ter que ganhar uma colonoscopia se quiser viver bem, com qualidade e prevenir desse câncer. Certo. E quais seriam as opções hoje que a gente tem de rastreio atualmente para o câncer coloretal? E o que seria considerado uma colonoscopia de alta qualidade? Só vou pegar um gancho aqui do Danilo final, a questão do câncer e do exame, da colonoscopia especificamente. Saber que é o único câncer prevenível. Quer dizer, você faz a mamografia, você detecta um câncer precoce. Mas na colonoscopia você tem a chance de detectar a lesão precursora, que ainda não é câncer, e retirar. Fazer o tratamento antes que vire um câncer. Então, é o único câncer que você tem essa possibilidade. Por isso também a importância do exame. Bom, em termos de rastreio, o exame padrão ouro é a colonoscopia. Porque você tem avaliação de todo o intestino, você pega lesões precoces diminutas, pólipos, lesões de 5 milímetros até menores, e você consegue ressecar. Agora, uma coisa é a gente pensar o nível privado, de saúde privada, quem tem seu plano de saúde. Outra coisa é a nível populacional, principalmente um país do tamanho do Brasil. Em termos de custo e de expertise, quer dizer, pessoas que façam uma colonoscopia de qualidade lá no Acre, na Amazônia, ou em lugares remotos, perto de tribos indígenas, não existem essas pessoas. Então, populacionalmente, o pensamento é de outra forma. Tem países mais desenvolvidos que já têm um rastreio populacional, um exemplo é o Canadá, que também tem dimensões muito grandes, mas que geralmente é feito um exame de triagem que é mais barato, mais acessível. Geralmente é um exame de fezes, que é um teste imunoquímico, que chama FIT, para pesquisa de sangue nas fezes. Então, se aquele exame for positivo, o paciente é encaminhado para um centro onde ele é submetido a uma colonoscopia. E eu acho que, assim, a nível de saúde pública, no Brasil, essa é a ideia mais atingível, vamos dizer assim, né? Mesmo assim, a gente sabe que vai ter dificuldades, porque a gente tem que envolver agente de saúde, tem que levar o teste, aquela pessoa que às vezes não tem um nível de escolaridade, não tem um entendimento da importância, ela tem que aceitar fazer aquele teste. Então, você tem que ter essa devolutiva e aí ter para onde triar esses pacientes, que também é muito difícil. A colonoscopia, se a gente pensar populacionalmente no Brasil, para a gente ter centros que façam o exame, que consigam atender essa demanda tão grande de paciente que a gente vai ter, ainda a gente está muito aquém de chegar lá. Agora, na nossa prática diária, por exemplo, de clínica privada, a gente tem muito essa questão de oferecer o exame de forma oportunista. O paciente vem, por outro motivo qualquer na sua consulta, está na faixa etária, você já oferece. Olha, a senhora está na faixa etária, o senhor está na faixa etária, apesar de não ter história familiar, não está sentindo nada, mas é muito importante o senhor fazer esse exame.
Isso a gente consegue atingir com mais facilidade, mas para todos ainda é um sonho distante. Espero que a gente chegue lá. E a questão da qualidade, Ju, o que você me fala? Pois é, aí também tem isso, né? A pessoa fez uma coluna, está normal. Será que eu estou completamente seguro, né? A colonoscopia é um exame relativamente novo. Os primeiros aparelhos foram desenvolvidos na década de 70, mas essa questão de falar assim, não, realmente a gente sabe que se a gente tirar um pólipo, esse paciente não vai ter câncer, isso foi no começo da década de 90, num trabalho publicado em 93. E desde lá, então, foi se indicando a colonoscopia para rastreio. Mas o que viram? A taxa de lesões perdidas durante o exame tinham casuísticas que variavam de 17% até 48% a depender do endoscopista. Nossa. Então, quer dizer, eu faço uma colonoscopia e eu não vi a lesão em 50% das pessoas, praticamente. Por isso começou-se a falar em qualidade em colonoscopia. E aí vários estudos foram desenhados para a gente melhorar a nossa expertise na execução do exame. Então, tem várias coisas que englobam essa qualidade. Desde o pré, o durante e o após o exame. Então, pré-exame, você saber se aquele paciente tem indicação de fazer naquele momento. Pegar termo de consentimento livre esclarecido para realizar o procedimento. Orientação adequada do preparo. Durante o exame, qualidade do preparo. A gente tem escalas que graduam se o preparo está adequado ou não. Quer dizer, se a gente quer ver uma lesão de 5 milímetros e se tem sujeira, obviamente a sujeira do intestino vai atrapalhar a visualização. A outra coisa é se eu consigo chegar no seco, quer dizer, que a gente caminha o intestino grosso do paciente todo. E isso tem que ser mais do que 95% das vezes. O preparo, o ideal é que ele esteja adequado em mais de 85% das vezes, né? Para a gente ver lesões de 5 milímetros. Essa é a meta, né? Então, outra coisa, tempo de retirada. Eu faço o exame correndo ou eu tenho uma sequência de fazer o exame com mais calma e tenho um tempo adequado de retirada? Eu encontrei a lesão, eu ressequei a lesão adequadamente ou eu deixei resíduo de lesão? Que além de não enxergar a lesão, quer dizer, a gente chama de câncer de intervalo. O que é câncer de intervalo? É o câncer que o paciente aparece 5 anos, até 5 anos depois de ter feito uma colonoscopia, ele tem um câncer. Isso é considerado câncer de intervalo. A gente sabe que a maior parte das vezes, uma grande 50%, em torno de 50%, é de lesão que não foi vista. Mas 1/5 é de lesão que foi mal ressecada. Eu tirei e ficou lesão residual. Eu não tirei a lesão toda. Então, é muito. Então, tudo isso faz parte da qualidade da colonoscopia. E depois do procedimento, claro, a satisfação do paciente, o fato de não ter tido nenhum tipo de complicação e o indicativo de quando esse paciente tem que voltar. Olha, eu tirei um pólipo e esse pólipo do senhor é de tal tipo, precisa fazer um novo exame em tanto tempo. Ser adequadamente orientado na questão de quando ele deve voltar. Então, são várias coisas. Isso dá um podcast inteiro, viu? E um outro ponto, né? Assim, eu acho que o expertise do operador, do endoscopista. Você pega endoscopistas mais experientes e, inclusive, os trabalhos todos são feitos em cima de serviços que têm pessoas experientes. Então, ou seja, isso também é um fator. É igual o Ju falou, a gente tem vários itens para enumerar, para somar e dar uma qualidade no exame. Então, primeira importância é o paciente, né? Fazer um preparo adequado. Mas eu acho que o endoscopista também. E talvez o que a Ju não comentou, a gente vem tendo evoluções. Assim como a gente fala no HD, Full HD, 4K, 8K, que são qualidades de imagem, os aparelhos de endoscopia nada mais é do que uma câmera na ponta de uma, vamos chamar grosseiramente, de uma mangueira, que vai entrar dentro da pessoa ali no trato digestivo e vai filmar e tentar achar aquelas lesões. Então, a melhora da qualidade também desses equipamentos vem nos permitindo ver lesões de 5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros. Então, cada vez mais a gente vai vendo lesões menores ainda. Então, ou seja, o equipamento é importante, mas às vezes cuidados que a gente já tem na mão, que é um bom preparo, um endoscopista treinado, um exame feito com paciência, né? O tempo de retirada, retirar adequadamente ali o equipamento e vendo com cuidado a mucosa do paciente também é importante. E só complementar também, essas medidas têm sido cada vez mais objetivas. Uma coisa que é muito falada chama-se taxa de detecção de adenoma. Então, isso é pessoal do endoscopista. Então, o que a gente quer que esse endoscopista faça? No exame de rastreio, quer dizer, o primeiro exame que o paciente fez de colonoscopia, com 50 anos ou mais, você mede a quantidade de pólipos adenomatosos, então tirou um pólipo, aquele pólipo para a biópsia é um adenoma. E o endoscopista quantifica quantos adenomas ele retirou nessas colonoscopias de primeira vez dos pacientes de 50 anos ou mais. Então, o que advoga-se é que essa taxa seja populacionalmente maior que 25% pessoalmente para cada endoscopista, mas o mínimo.
Entendeu? Então, tem que ter um mínimo de detecção de adenoma na quantidade de colonoscopias que você faz. Então, tem vários estudos publicados em taxa de detecção de adenoma e qualidade de colonoscopia. E quais as lesões que podem ser encontradas na colonoscopia, doutora? Pois é, a gente tem umas classificações, várias, inclusive, que a gente usa, né? Então, a gente procura lesão precoce. O câncer avançado está ali, não tem como não ser visto, né, Danilo? Mas as lesões precoces, a gente usa uma classificação macroscópica, que é utilizado no Ocidente, que chama classificação de Paris. Então, ela subdivide as lesões se elas são protrusas, sejam sésseis ou pediculadas, se elas são planas, que aí entra a superficial elevada, uma completamente plana e uma que tem uma depressão, e a escavada. Dependendo da morfologia, a gente sabe que aquela lesão é mais perigosa ou não. Ela tem um risco maior de invasão de submucosa e de tecidos mais profundos ou não. Por que eu estou falando? A gente fala assim, câncer, aí já pensa em cirurgia, quimioterapia. Não. Os cânceres precoces, a gente tem um limiar, tem uns que são tratáveis endoscopicamente. Mesmo que não venha só o adenoma, que é a lesão benigna, já vem o adenocarcinoma. Se ele for intramucoso, se ele tiver nessa segunda camadinha, que é a submucosa, no colo, até 1000 micrômetros de profundidade, sem invasão linfática vascular, com os limites livres, o paciente está tratado endoscopicamente. Então, a gente consegue, detectando precocemente a lesão, mesmo que seja um câncer, tratá-la endoscopicamente, sem necessidade de fazer cirurgia, sem necessidade de fazer uma quimioterapia, por exemplo, né? Então, isso é uma classificação que eu acho que é a que a gente mais tem, mas conforme o Danilo falou, a questão do desenvolvimento dos aparelhos. A gente tem aparelhos inteligentes hoje em dia. Então, você aperta um botão, ele bota um filtro de luz óptica que ele dá uma intensificada na vascularização daquela lesão, da vascularização superficial. E tem aparelhos que a gente chama de magnificação, que eles fazem uma aproximação tão grande que você vê o nível celular, praticamente, da lesão. Então, todos esses aparelhos dão mais dicas para a gente fazer o diagnóstico com maior precisão, quer dizer, como se fosse um diagnóstico do patologista sem olhar no microscópio, olhando no endoscópio. E aí você fala, não, essa lesão realmente eu acho que é tratável endoscopicamente, vamos retirar, ou não, essa lesão não é tratável, a gente vai mandar para o cirurgião. Certo. Pode falar. Não, igual a Ju falou, a gente tem aparelhos com inteligência artificial, que até diminui a chance da gente errar ou da gente deixar de ver pólipos. Ele, às vezes, é tão sensível que ele fica acusando pólipo durante o exame, até no que é sujeira. Caraca. Então, ele fica ali bipando e mostrando na tela do que você está vendo do seu endoscópio pequenas lesões que, às vezes, você ia passar despercebido. Então, ou seja, eu acho que assim, a gente vai ganhar muito com novas tecnologias, no sentido de aumentar ainda mais a acurácia de pegar lesões precoces durante os exames de colonoscopia. Certo, Danilo. E quando vocês veem essas lesões no cólon, qual é o método de ressecção que vocês escolhem? A gente sabe que tem alça frio, né, corrente, bipolar, tem ISD, mucosectomia, são várias técnicas que podem ser utilizadas para a retirada dessas lesões. Então, quando que você usa cada uma dessas técnicas e quais os riscos associados a elas? Dani, acho que assim, o objetivo é retirar a lesão por completo. Se possível, retirar por completo e inteira. Ou seja, retirar numa única peça, porque isso vai permitir que o patologista analise melhor. Inclusive porque, às vezes, você tem uma lesão que, perifericamente, ela ainda é benigna, mas no centro você já pode ter focos de células que seriam adenocarcinoma. O que difere o adenoma do adenocarcinoma? É a capacidade que ele tem de invadir. E quando a gente fala de invadir, é ele, vamos botar assim, ele descer para camadas mais profundas e cair na corrente linfática ou sanguínea e ele vai dar metástases. Mesmo sendo, às vezes, lesões centimétricas, ou seja, lesões de 1, 2 centímetros, mas que depois tem já metástase para linfonodo, metástase para fígado. Então, por isso que a lesão tem que ser ressecada por completo. Se a gente fosse colocar numa sequência, lesões muito pequenas é passível de ser retirada até com pinças. Né? Você faz uma biópsia excisional de lesões muito pequenas. Mas, via de regra, pólipos ali hoje, talvez acima de 5 milímetros, a ressecção padrão seria utilizar uma alça. O que é a alça? É literalmente um laçozinho de metal que a gente utiliza e a gente pode ou não utilizar, por exemplo, corrente elétrica, o bisturi elétrico, para cortar. Você pode simplesmente apertar e você vai estrangular aquela lesão e retirar ela a frio, sem utilizar nenhuma fonte de energia. A fonte de energia tem o objetivo de você cauterizar, evitar sangramento, que talvez seja a complicação mais usual numa ressecção de um pólipo, geralmente maiores, pólipos acima de 10 milímetros, vamos colocar assim, 1 centímetro. Pólipos abaixo de 1 centímetro, a chance de ocorrer um sangramento importante, assim, que leve o paciente a ter sintoma ou que leve ele a retornar para o hospital é muito pequena.
Tá? Então, talvez lesões maiores ali do que 1 centímetro. Quando a gente parte para uma mucosectomia, o que seria isso? Eu já vou ressecar a lesão e já vou ressecar a camada de mucosa que está em volta. Via de regra, você já vai acrescentar complexidade no procedimento. Por quê? Porque você precisaria, na maioria das vezes, elevar essa mucosa, então você tem que fazer uma infiltração. Então, eu vou utilizar uma agulha, infiltrar essa mucosa para que eu eleve a lesão e aí eu possa cortá-la por completo. E quando a gente fala de ESD, que é a sigla em inglês, né, de Endoscopic Submucosal Dissection, eu tenho que dissecar essa lesão. Eu vou acrescentar mais instrumental, eu vou acrescentar mais complexidade, e aí sim, talvez o ISD eu não consideraria que seria um procedimento endoscópico, seria uma cirurgia endoscópica. Tá? Via de regra, você faz com mais cuidado, requer bisturis mais específicos, instrumentais mais específicos, equipes, às vezes, 2, 3 endoscopistas, às vezes, está ali junto, porque são procedimentos que podem levar horas. Mas é um procedimento, por exemplo, que evita a cirurgia, que você faz uma excisão curativa no paciente. E óbvio, quando a gente fala um pólipo que eu tirei com pinça, um pólipo que eu tirei com alça, um pólipo que eu fiz uma mucosectomia, um pólipo ou uma lesão que foi ressecada com ISD, eu vou aumentando a complexidade, eu vou aumentando a chance de complicar. Qual seria a complicação mais temida? Uma perfuração de intestino. Que mesmo assim, em algumas situações, é tratada endoscopicamente. Eu vou colocar um clipe. Ou seja, eu vou pegar um instrumento que eu vou fechar aquele furinho. Eu vou, às vezes, orientar o paciente a fazer um antibiótico, ficar com a dieta, às vezes, 0, às vezes, dieta líquida. E esse paciente vai sair bem na maioria dos casos. Só naquelas perfurações maiores ou que, posteriormente, o paciente evolui com uma isquemia, onde eu queimei para retirar a lesão, que aí acaba realmente culminando com uma cirurgia. Então, resumindo, os riscos são baixos. Os riscos são muito baixos porque a maioria dos pólipos, são muito grandes. A maioria dos pólipos vão ser ressecados com procedimentos simples, como a alça. Ou seja, como eu falei, raramente até vai ter sangramento. Certo. Então, sim, as complicações da endoscopia na mão de endoscopistas com experiência, elas são muito baixas. Ótimo. E quais são as diretrizes atuais sobre a vigilância, né, dos pólipos coloretais? Pois é, aí nós vamos entrar numa seara que dá muito pano para manga. Porque, na verdade, o que tem publicação são diretrizes americanas e europeias. E elas são bem parecidas, na verdade. O que é que fala-se? Colonoscopia de rastreio. Fiz um exame, não tenho lesão nenhuma. E eles consideram alguns tipos de pólipo, por exemplo, um pólipo que é um tipo hiperplásico de até 10 milímetros, como se não fosse lesão nenhuma também. É verdade. E aí, o que a diretriz americana, por exemplo, fala? Esse paciente vai fazer só daqui a 10 anos. Eles têm vários estudos de custo-efetividade para recomendar isso. Mas o que eu acho que a gente tem que tocar aqui no assunto é o seguinte: essas diretrizes elas só valem se for uma colonoscopia de qualidade. Eles têm muito mais dados objetivos também da colonoscopia de qualidade lá. Por exemplo, você vai numa clínica, o endoscopista ele sabe qual é a taxa de detecção de adenoma dele. Porque a própria instituição cobra isso dele. Se ele tiver uma baixa taxa de detecção de adenoma, ele está fora. Nossa. Então, assim, eles têm dados objetivos muito mais palpáveis do que a gente, talvez para ter essa recomendação desse tempo todo. Se tirar pólipo, adenoma tubular de até 10 milímetros, 7 a 10 anos, né? Se forem 3 a 4, 5 a 7 anos, mais do que 4 lesões maiores que 10 milímetros, 3 anos. Pólipos com displasia de alto grau, 3 anos. Então, assim, os tempos são muito largos, né? E aí, que eles falam assim, mais de 10 pólipos, que você pensa numa síndrome hereditária, o paciente pode ter algum componente genético. Esse paciente, 1 ano. E a única situação que eles recomendam em menos de 1 ano é assim, o paciente que teve uma lesão maior que 20 milímetros, que foi retirada em pedaços, em piecemeal, que você não tira a lesão num fragmento único, você tira fragmentada. Em 6 meses você repete para ver se tem alguma coisa residual no leito da ressecção. Então, o que a gente vê na prática é que as diretrizes americanas e europeias, eles têm um tempo entre um exame e outro muito mais elevado do que o que a gente usa aqui na nossa prática. Então, claro, eles são muito respaldados, tem a questão do custo, que para eles o exame é muito mais caro do que para a gente, mas eles têm mais dados objetivos da qualidade da colonoscopia deles.
Eu acho que a gente poderia evoluir com um negócio desse? Talvez, mas eu acho que a gente tem que melhorar muito em saber objetivamente os nossos vieses, né? Então, saber numericamente como é que a gente está em termos de qualidade de exame. Isso a gente realmente não sabe, com números. Mas é um risco grande, sabe? Eu acho assim, a colonoscopia é um exame desafiador. Você pode ter lesão que fica atrás de uma prega, lesão pequena. Obviamente, a maior parte dos pólipos, eles não evoluem rapidamente. As lesões serrilhadas, que são os tipos de lesão de cólon direito, realmente parece que tem uma evolução um pouco mais acelerada. Mas essa sequência do adenoma, carcinoma, geralmente é uma sequência lenta. A lesão surge, 10 anos o paciente vai ter um câncer coloretal, em via de regra. Porque claro que você vai ter exceções, né? Você pode ter mutações, alterações epigenéticas que, de repente, aceleram um pouco o processo de carcinogênese. Mas é arriscado, porque uma lesão... Se você vier com um paciente com preparo que está razoável, preparo que não está adequado, a chance de perder uma lesão é muito grande, sabe? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem sido mais conservador nesse sentido. Eu não vejo, assim, nem eu, nem colegas pedirem, faz a próxima colonoscopia em 10 anos, né, Danilo? O que você acha? Muito raro. Eu acho que junta tudo isso daí, eu acho que lá eles têm equipamentos de mais qualidade, inclusive tem alguns trabalhos japoneses, europeus. A gente lembra que a tecnologia da endoscopia é praticamente dominada no mundo inteiro, japonesa. Então, assim, eles têm uns rigores maior e têm equipamentos que permitem, talvez, um exame mais adequado. Eu falei aqui da questão de HD, Full HD, mas só sem levar em conta cromoscopia, como a Ju falou, de você mudar a cor da luz e você detecta mais lesões, só melhorando a qualidade da imagem. Tá? Isso é notório, né? Se você tem uma imagem de maior qualidade, você vai enxergar coisas que você não iria ver numa imagem de pior qualidade. Então, isso já aumenta a taxa de detecção de adenomas. Tem trabalhos mostrando que se você utiliza aparelhos convencionais, que é o que talvez domine ainda no nosso país, e você passa para um HD, ou seja, de alta resolução, não é nem Full HD, você já pode aumentar isso em 20%. Então, ou seja, é impactante. Então, quando a gente fala, eu acho assim, o paciente vem como exame de um outro colega. Eu não conheço o colega, não conheço o serviço onde foi feito. E se eu olho alguma das fotos, ou se eu olho a descrição do colega e ele colocou que o preparo era regular, eu não tenho coragem, vamos dizer assim, ou conforto de chegar para esse paciente e falar, não, mas segundo as diretrizes americanas, você pode repetir daqui 10 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho que é individual. Agora, óbvio, eu peguei um paciente que eu mesmo fiz 3, 4 colonoscopias nesse paciente, não tem nada. Ele tem ali seus 65 anos, tem 4 colonoscopias de coleção guardadinha na gaveta. Eu fico muito mais confortável se esse paciente ultrapassou 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, acho que assim, a mensagem que tem que ficar é um exame chato de fazer. Eu preciso que o paciente colabore. Eu preciso que o colega faça o exame com qualidade, com atenção, que a retirada seja mais lenta para poder olhar com cuidado. E talvez isso sim minimize a chance da gente não ver uma lesão que já está ali. Então, acho que a mensagem tem que ser assim. Certo. E dentro dessa questão, né, de quando fazer a colonoscopia, quando repetir, quais são os grupos de risco que merecem um monitoramento mais de perto? Eu ou você, Ju? Vai lá, Danilo, responde, você que mexe com doença inflamatória. A gente colocou, né? A gente tem algumas situações. Então, por exemplo, se eu pego um paciente, talvez o mais comum aí, paciente que tem história na família, né? Então, mesmo que a história familiar dele começou com a avó aos 70 anos, eu acho que ele merece uma atenção especial e ele tem que começar, no mínimo, tá? Lembrando aí, aos 50 anos. Mas hoje a gente até preconiza começar lá com os 45. Então, ou seja, eu tenho história familiar positiva, então eu vou ter mais chance, e tem vários critérios estatísticos, critérios de Amsterdã, que você pode enumerar mais do que um parente, mais do que 2 parentes, em primeiro e segundo grau. Então, você pode enumerar e ver que esse paciente ele tem um risco aumentado. Habitualmente, mas infelizmente isso não é regra, os pacientes que têm história familiar, eles buscam mais espontaneamente, eles têm um pouco mais de receio. Tá? Então, ou seja, esse paciente que tem história familiar, ele é um paciente que é um dos pacientes que tem por obrigação. Se eu pego pacientes que têm uma outra doença, como a Dani falou, meu ambulatório lá, doença inflamatória intestinal, seria a doença de Crohn e retocolite, por ter inflamações repetidas na mucosa intestinal, esse paciente ele desenvolve a displasia, que é uma alteração celular, que posteriormente evolui com formação de neoplasia, de câncer. Então, esses pacientes, quando têm mais tempo de evolução de doença inflamatória, eles também passam a ter um rigor maior de rastreamento. Inclusive, isso entra em todas as diretrizes mundiais.
paciente tem lá mais do que 8, 10 anos de doença inflamatória intestinal, ele começa a fazer colonoscopias anuais, bianuais. E a gente faz biópsias, inclusive, aleatórias, porque às vezes a gente não vê lesão. Vai sair fazendo biópsias aleatórias ali, ou em lesões, quando a gente tem recursos de cromoscopia, para ver se aquilo ali já é uma possível neoplasia ou uma possível displasia que vai evoluir para neoplasia. Então, esse seria outro ponto. Ou pacientes que, às vezes, eu não consigo enquadrar em nenhuma causa genética, mas que eu fiz uma colonoscopia e tirei 3, 4, 5 lesões que vieram todas como adenomas. Tirei lesão do lado direito, tirei lesão do lado esquerdo. Provavelmente esse paciente tem alguma alteração que eu não consigo identificar, porque teste genético, que a gente comentou aqui, ele é muito raro, porque ele ainda é muito oneroso. As operadoras de saúde, por mais, vamos dizer assim, top que ela seja, ou seja, mais cara que você paga, eu pago o melhor plano de saúde que existe, mas via de regra, teste genético não faz parte. Então, ou seja, é um custo que o paciente tem que fazer do próprio bolso, ou quando ele entra em algum protocolo de pesquisa. Então, ou seja, a gente tem a suspeita que tem uma síndrome genética, mas raramente eu consigo documentar que você tem para justificar você estar fazendo. Então, tem essas situações que eu acho que a gente tem que chamar a atenção. Bom, e a partir de quantos anos a colonoscopia deixa de ser indicada como um método de screening para os pólipos? E aí, Ju? Pois é. Também, a gente bebe muito da fonte das diretrizes, porque a gente não tem as diretrizes brasileiras, né? Então, as diretrizes americanas falavam até então 75 anos. Mas isso tem mudado. Por quê? Porque os pacientes estão mais longevos. Então, tudo depende. O que as diretrizes atuais falam é o seguinte, de 75 até 85 anos, depende do status do paciente. É um paciente saudável, é um idoso que não tem muita doença, que tem uma expectativa de vida maior, então faça nessa faixa etária. Mas eles falam para depois dos 85, eles não indicam a realização de colonoscopia. A diretriz americana, né? Então, tudo depende. Os pacientes estão vivendo muito, tem pacientes muito longevos e muito saudáveis. Claro que a gente tem que levar em consideração, sempre botar na balança o peso, porque é um preparo, o preparo é difícil, não vou mentir, é um preparo necessário, mas é difícil, porque o paciente pode desidratar, eventualmente pacientes mais idosos, você tem que fazer um regime hospitalar, mesmo que seja de day clinic, que o paciente fique com uma hidratação venosa, né, para não ter risco de desidratação, de queda da própria altura, né? Mas é um exame necessário. Então, o idoso que está bem de saúde, não tem um risco proibitivo, um risco cirúrgico, um risco de sedação, e que, independente de sintoma, que ele tem uma possibilidade de sobrevida grande, o exame é indicado. Agora, tem um idoso que já fez, conforme o Danilo falou, já fiz 3 colonoscopias desse paciente idoso. Ele nunca teve, eu teve um adenoma de menor que 5 milímetros. Ele tem, sei lá, 80 anos. Eu preciso fazer exame desse paciente? Provavelmente não. Não vai ser uma lesão que é de aparecimento rápido, entendeu? Nada que vá dar problema para esse paciente. Acho que seria isso. Mas eu até estava conversando com o Ju nos bastidores, vamos dizer assim. E eu tenho alguns casos assim que são bem interessantes. Por exemplo, eu tenho um pai de uma colega médica que ele fez uma colonoscopia aos 79 anos. Tudo bem que a gente está retrocedendo aí 20 anos atrás e o recurso de equipamento que a gente tinha não era mais adequado. E eu não sei quantas colonoscopias ele tinha feito antes, já que a gente está falando que a colonoscopia se popularizou talvez nas últimas 3 décadas, botar assim. Então ele fez aos 79 anos. Só que ele era completamente rígido. E aos 96 anos, ele foi detectado com um tumor de reto. Então você fala, pô, então ele viveu de 79 a 96, a gente está falando de 17 anos depois. Aí, tá, como é que a gente faz? Então eu costumo dizer o seguinte, você tem uma história na família positiva, eu tive um irmão que teve, o paciente é rígido, você vai fazer com todo cuidado. Às vezes no ambiente hospitalar e tudo. Mas essa idade limite, ela às vezes é muito variável. Então, faz exames mais simples. Eu vou fazer um exame sem sedação, faço um exame para ver o reto, já que a história familiar era de uma lesão de reto, que é um exame mais simples. Então, assim, vou fazer um paciente, por exemplo, que vem todo ano no cardiologista, porque ele tem 88 anos de idade. E ele tem lá, o ano passado deu sangue oculto positivo, e ele não tem nada que justifique. Se repetiu 6 meses depois, deu positivo. Peraí, vamos pegar esse paciente e analisar direitinho? Então, eu falo assim, os pacientes que entram nessa faixa de idade, eu acho que a gente tem que individualizar. Tá?
Não é raro, mas, por exemplo, se a gente colocar, a gente está gravando hoje para divulgar, 2 semanas atrás no hospital de base, a gente operou um paciente de 89 anos. Ele tinha colonoscopia? Tinha, mas tinha quase 15 anos da última. E quando você pega a colonoscopia, não tinha foto. E a descrição estava lá. Ruins condições de preparo. Nossa. Então, assim, só para a gente fazer um retrospecto de tudo que a gente falou aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, assim, de chegar e parametrizar, porque a gente... Queiro que vários colegas assistam e divulguem nosso Março Azul. Mas, assim, a mensagem que tem que ficar é... A gente tem que analisar individualmente certas situações. Então, qual é a última idade? Via de regra, 75 a 85. Mas vamos individualizar cada caso. Certo. E assim, Danilo, a gente estava falando de Março Azul, mês de prevenção, a importância da colonoscopia, né, a idade certa de fazer a primeira colonoscopia, aos 45, 50 anos. Mas o que a gente pode fazer no nosso dia a dia como medida de prevenção para o aparecimento do câncer de intestino? Dani, acho que a primeira coisa, a gente tem que ser feliz. Com Tá? certeza. A gente tem aí vários trabalhos mostrando que isso é importante, ter bons amigos, viver bem. E aí, por tabela, a gente tem que tentar, sim, comer melhor. Como a gente começou e falou várias vezes aqui, eu acho que a alimentação é talvez um dos fatores que, se você tirar a genética, né? Ou seja, se eu tenho a genética, eu, via de regra, vou ter um risco aumentado. Mas se eu como melhor, se eu me cuido, se eu não fumo, se eu não exagero na bebida alcoólica, se eu pratico atividade física. Então, acho que esses são os pontos que a gente tem que levantar. A gente tem vários trabalhos mostrando que a gente teve aumento de obesidade. Talvez a única coisa que a gente tem estável, ou seja, que não vem talvez aumentando em números, mas ela é estável, seria tabagismo. Felizmente, mas eu acho que felizmente é quando a gente fala que o tabagismo está caindo. Mas, ou seja, você tem uma certa estabilidade. O número de pessoas que fumam está estável, não cresceu nem diminuiu. Mas, ou seja, comer mal, obesidade, praticar pouca atividade física, isso, infelizmente, é cada vez mais frequente na população ativa. E um outro ponto que a gente não pode esquecer, né, que eu comentei. A gente tem uma população, falando especificamente agora do nosso país, que está envelhecendo. O país Brasil, provavelmente daqui a uma década, ele vai ser mais velho do que jovem. Então, a gente vai ter, fatidicamente, mais chance de encontrar câncer de intestino. Por quê? Porque a população vai envelhecer. E câncer, ele é uma doença naturalmente do idoso. Ou seja, o nosso envelhecimento favorece não só a câncer de intestino, como todos os outros, mas é uma doença do idoso. Então, eu acho assim, a gente tem que envelhecer com qualidade, fazendo exames preventivos. Então, seria viver bem, diminuir o estresse, comer bem e se cuidar. Fazer os exames que vão prevenir que a gente chegue no ponto de uma lesão. Talvez a mensagem seria essa aí. Perfeito. Danilo, agora esses cigarros eletrônicos, os vapes também, eu não sei. Realmente, a gente vê a turminha na rua fumando bastante, viu? Eu tenho até dúvida se isso não está... Pós-pandemia, né? Parece que é a sensação que a gente tem, né? Assim, vamos ver o que vai dar, né? E tem pouco estudo, né? Mostrar, não tem ainda, né? Então, a gente vai saber daqui a alguns anos, né? Eles têm até outras substâncias que talvez a gente não sabe o efeito disso na prática. Legalmente, eles estão proibidos, mas eu acho que todos nós aqui, quando vamos a qualquer festinha, vamos dizer assim, ou irmos mesmo, ou buscarmos os nossos pequenos grandes, a gente vê. Adolescentes, crianças, adultos, colegas médicos, né, fazendo uso desse, vamos dizer, cigarro moderno, vamos colocar assim. Desse veneno moderno. Doutores, foi excelente. Muito obrigada, doutor Danilo. Muito obrigada, doutora Juliana. Acho que realmente vocês conseguiram explicar de uma maneira muito clara e também esclarecedora, né? Todos os detalhes para nós, né? E para os nossos ouvintes sobre o câncer coloretal. Quero agradecer também a AGB, a Sobed, que hoje estão patrocinando o nosso episódio. Obrigada pela parceria de sempre. E eu queria pedir para vocês para deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Gente, a mensagem é: vamos vestir a camisa do Março Azul. A gente está nesse meio. É porque a pessoa fica assim, mas tem, não sei, todo mês tem uma cor. Não, gente, mas é muito importante. Eu falo assim, enquanto a população não se conscientizar, a gente não vai ter um desenho de política pública para prevenção. Então, a gente já tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, que já estão tão divulgados, quer dizer que são o primeiro e segundo lugar, e o terceiro lugar, que está só ascendendo, né, que seria o câncer de cólon reto, câncer de intestino. A gente também precisa ter alguma campanha que sensibilize.
A gente tem a consciência que o quão difícil é em termos de política pública, mas se a gente não... Acho que o começo é conscientizar a população. Obviamente, não é todo mundo que vai ter acesso ao exame padrão ouro, que é a colonoscopia. Mas eu acho que é o começo. É o começo. Sensibilizar as autoridades, a mídia, de forma que a gente possa batalhar para começar, de alguma forma, esse rastreio. E evitar essa mazela tão grande, né? Que a gente possa detectar precoce e resolver o problema do paciente de forma minimamente invasiva. É isso, e obrigada. Eu acho assim, primeiro agradecer vocês pelo convite, agradecer a Ju que está aqui comigo. Quem assistir, por favor, divulguem, né, propaguem o podcast para que todos possam ver. Quanto maior o número de pessoas ver, quanto maior o número de informações a gente puder transmitir para mais gente, melhor. E uma outra coisa que a gente não comentou em momento algum aqui, mas que é muito importante, é que é o seguinte, apesar de nós sermos o terceiro globalmente, né, atrás de mama, que basicamente atinge mulheres, próstata, que só atinge homens, a gente é um dos cânceres que mais mata no mundo. E o motivo, porque quando ele é detectado, normalmente são lesões avançadas. A gente classifica de estágio 1 a 4 e a gente pega geralmente 3 e 4. A gente tem pessoas famosas aí hoje sofrendo. No ano passado, quando a gente falou de Março Azul, teve um caso muito emblemático de uma pessoa que era conhecida mundialmente, vamos dizer assim, né, porque ele fez o Pantera Negra, aquele filme, e ele era muito jovem, inclusive ele gravou o segundo filme do Pantera Negra já com câncer de intestino, e ele veio a falecer. Então, assim, a mensagem é, não tem idade, ou seja, a partir dos 45 anos, busquem fazer o exame. Se vocês têm acesso a uma operadora de saúde, um plano privado, façam. Se você não tem, busque brigar e tentar conseguir na rede pública, porque todos deveriam buscar fazer o exame, ou pelo menos conversar com o seu médico, se você tem um risco aumentado, você ter justificativa e você talvez aí entrar vamos dizer assim, numa fila menos difícil de você atingir o exame. Então, ou seja, todos nós temos intestino, todos nós faremos uma colonoscopia na vida, ou mais de uma, porque viveremos muito. Acho que essa é a mensagem. Nossa, assim, eu estou emocionada como sempre, eu termino super feliz o nosso podcast, assim, o papo sempre enriquecedor. Eu não tenho como agradecer vocês, né? Agradecer os nossos ouvintes que estão aí com a gente, né, prestigiando aí o nosso podcast. Agradecer a Ana pela parceria. E eu queria dizer que, mais uma vez, a gente está aqui para poder levar, né, promoção de saúde, né, levar informação para que a gente possa aí diminuir, né, o número de casos de câncer, para que a gente possa levar à população a importância da realização da colonoscopia e levar também o conhecimento do Março Azul, que é um mês aí que a gente precisa trabalhar intensamente para orientar todos os nossos parentes, amigos, né, os brasileiros, que a colonoscopia é realmente um exame que pode salvar a sua vida. Bom, nós do Fala Gastro vamos ficando por aqui. No próximo mês a gente vai trazer um tema super importante, que é megaesôfago e seu tratamento endoscópico, e a gente conta com todos vocês. É isso aí, pessoal. Um beijo enorme.